Doutora Albertina! Nossa, você tá linda de azul, com esse fundo azul. Tá muito lindo, tudo muito lindo. Eu só quero avisar todo mundo que hoje o tema vai pegar fogo. A gente vai falar sobre mitos e verdades sobre o orgasmo. É um assunto muito interessante, muito importante, né, doutora Albertina? Muito. Primeiro, eu queria te dar as boas-vindas. E segundo, eu queria te apresentar de novo aqui só um pouquinho, tá? Para dizer o quanto você é importante e relevante, uma médica que nos inspira e nos orgulha tanto. Doutora Albertina é ginecologista e obstetra, tem doutorado pela Faculdade de Medicina da USP, é também médica sanitarista e é responsável pelo ambulatório de ginecologia da adolescência do Hospital das Clínicas, coordenadora do programa Saúde do Adolescente da Secretaria de Estado da Saúde e coordenadora estadual de políticas para a mulher da Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo. Doutora Albertina é uma das mulheres que mais entende de mulheres e da alma feminina neste país. Bem-vinda, doutora Albertina. Bem-vinda a você. Eu fiquei muito feliz. Aliás, esse tema foi decidido lá, a gente estava no Mauro Freire, né? Agradecer ao Mauro Freire que ele me corta o cabelo, mas ele sempre briga comigo porque eu sempre demoro para ir. Então, se hoje eu estou bonita, você diz, é porque ele me cortou o cabelo. E aí eu também me cuido com ele, então a gente até nisso a gente coincide e combina, doutora Albertina. Porque ele dá aquele jeito sem tirar, né? Ele dá o jeito da gente. Esse é o mais importante. A gente continua sendo quem a gente é, né? Isso. Doutora Albertina, por que falar de orgasmo ainda é meio tabu? Por que ninguém fica à vontade de falar sobre orgasmo? O que tem orgasmo que as pessoas ficam meio... Joyce, olha, veja bem. Durante séculos, né, as mulheres fingiram que tinham orgasmo. E o homem nunca percebeu. Quer dizer, está na cultura da mulher enganar o homem que sente orgasmo. Então, os homens nunca questionaram, porque basta 2, 3 gritinhos para eles acreditarem que ela sente orgasmo. É uma das grandes diferenças de gênero. O homem brocha, ele não consegue dizer que não brochou, né? Não consegue. E aí a mulher fica muito insegura e também a maior parte das vezes não fala. Mas a mulher consegue enganar o homem. Então, veja, durante anos da minha vida, Joyce, as mulheres perguntaram assim, doutora, eu estou cansada de fingir. Como é que eu paro de fingir? Porque eu não aguento mais, eu minto. E são pacientes, às vezes, que durante 20 anos eu pergunto, ela fala, mais ou menos. Agora, nesta pandemia, Joyce, aconteceram muitas coisas. Os homens estão em casa, os companheiros estão juntos. Então, fingir ficou mais difícil. Ficou. Então, o primeiro mito é verdade que o homem percebe que a mulher goza? Não. Isso daí é mito. Por que a mulher, em vez de perguntar como que eu faço para parar de fingir, por que a mulher não pergunta como eu faço para gozar? Então, essa pergunta é a pergunta que eu pego e tenho que mudar a fala dela, né? Eu digo assim, bom, qual é o lugar que você gosta mais que te peguem? Ai, doutora, cada coisa, né? Então, a primeira fase do orgasmo, o orgasmo dura de 10 a 20 segundos. É muito rápido, mas quem teve nunca esquece. É aquela sensação, não precisa... Aquela alegria. É uma alegria. Eu sempre digo assim, é aquele beijão bem no fundo, o beijo de língua bem legal. Seria essa, que a pessoa desmaia, não, mas ela fica mole. Não precisa desmaiar nem vecino, mas que ela fica mole, ela fica. Dá todo um estalo e depois parece que ela fez um grande exercício. Então, é inigualável para a mulher.
Agora, veja bem, a primeira fase é o desejo. E esse desejo que ela tem que sentir, o homem tem que tocar, tem que mexer, tem que se fazer presente. Às vezes é um perfume que ele está usando. Imagina a mulher transar com alguém que cheira álcool, por exemplo. Aí, ou que não tomou banho, porque tem homem que não toma banho, Joyce. Está sujinho da Silva. Então, a mulher, ela precisa desse elan. Alguém que diz para ela, olha, veja, gostei de você. Olha, eu estou sentindo falta de você. Eu sempre digo que o primeiro desejo vai pelos sentidos do olho. Ela tem que se sentir desejada. E aí, passando o tempo, ela não se sente desejada. Então, relação da cintura para baixo não rola. A mulher precisa da relação da cintura para cima. Beijar, tocar, chegar. Esse é o fundamental. Agora, a segunda fase. Então, essa fase do desejo. A fase da excitação. Se ela foi excitada, ela começa a sentir lubrificação. Então, ela sente que tem alguma coisa diferente. Então, excitar. O mamilo é importante. O clitóris é muito importante. E também toda a região da coxa, a região da bacia. Esse palpar é fundamental. Só para você ter ideia que 36% das mulheres, a Carmita fala que chega a 40%, a professora Carmita Abbott, uma das maiores... Conheço a doutora Carmita, admiro muito. Ela chega a falar que é de 36% a 40% das mulheres não sentem orgasmo. Olha onde nós estamos. E doutora só Bettina, para homem é mais fácil isso? Hã? Para homem é mais fácil isso? É mais fácil, porque desde criança eles acostumaram a visualizar os genitais. Eles se masturbam, eles veem os genitais, tem sempre aquela brincadeira, quem é maior o quê? Quer dizer, e o homem é visual, né? Ele vê alguém, ele já tem um estímulo e vai. A mulher não, ela é mais dentro dela, ela precisa ter toque e abraço. Então, são poucas as mulheres que a pessoa mostra um pênis enorme e ela já começa a ter prazer. Eu nunca vi, pouquíssimas. Mas o homem, se vê uma bunda ou vê uma mama, assim, ele já começa a babar. Essa é uma cultura adquirida, que eu não acredito que é um pouco fisiológica, porque o tempo da mulher é menor, é maior do que o tempo do homem. O homem precisa para... Doutora Bettina, você acha que isso, com o tempo, você é uma especialista no comportamento feminino e se acompanha desde sempre o desenvolver da adolescência até a maturidade. Nesses últimos, sei lá, 20 anos, melhorou alguma coisa, né, da mulher em relação ao orgasmo, dela se sentir mais à vontade, mais no direito? Joyce, que pergunta importante. Olha, há 20 anos atrás, você me fez essa pergunta e eu disse, está começando a mudar. Então, a gente nem pode falar que a gente se conhece há tanto tempo, porque a gente se conheceu no berçário, né? No berçário você perguntou para mim, eu já estava no segundo ano, e aí, porque você é mais nova. Então, veja. Então, no berçário você perguntou para mim. Olha, veja bem, a mulher deixou de se sentir culpada. Porque durante anos ela era culpada. Se ela não tinha orgasmo, ela se sentia culpada. Aliás, esse movimento é terrível. A mulher nasceu já sendo orientada para agradar. Então, o medo de não agradar é uma desgraça. A mulher fica perguntando o tempo todo: foi bom para você? Foi bom para você? Ela nunca se pergunta: foi bom para mim? Então, veja, as avós não falavam, mães não falavam. Então, essa mulher sempre se sentiu em dívida com aquele homem que ela não era gostosa, né? Não dava orgasmo para o seu homem. Ninguém perguntou para o Dom Juan se ele deu orgasmo para aquelas monte de mulheres. É só que ele transava com muitas. Então, isso. Acho que uma das coisas mais poderosas que a minha contribuição foi uma frase do século. Eu fico muito feliz com isso.
foi uma das frases, não existe mulher fria, só mal esquentada. Isso eu fiquei, essa sacada, eu falei do Jô Soares, porque ele começou a me impressionar, né? E assim, com aquele jeito dele, aí eu falei, não tem mulher fria. E assim, e a mulher não acreditava nisso. Tem mulher que eu fui fazer palestra, no fim da palestra, doutor, eu sou anormal. Olha, é assim, eu tenho 60 anos e ainda mexe tudo lá embaixo, ainda tenho tesão. A senhora acha que eu sou anormal? E eu falava, maravilha! Saudável! Né? E ela falou, não fala assim, doutora. E eu já até rezei, eu até encomendei uma novena para parar de sentir prazer, porque já foi embora a minha menstruação e eu tenho prazer. Então, outro mito, acabou a menstruação, não acaba o orgasmo. Todo mundo pensa, secou. Até o homem fala, ela já está seca, já não sai mais coelho desse bato. Tal. Então, atenção, todas as mulheres. E aí a gente vai falar um pouco que a vagina da mulher mais velha fica mais apertadinha. É a nossa vingança. É a nossa vingança. Agora tem uma coisa, doutora Albertina. A mulher continua querendo, com vontade e tudo. Agora o homem vai ficando mais velho, ele vai meio que broxando, né? Essa que é a vingança. Porque, aliás, também tem uma coisa, Cláudia. Tem uma coisa, Joyce. Olha só. A mulher fica mais apertada. Por que ela fica mais apertada? A elasticidade diminui, a lubrificação também. Mas qualquer creme resolve isso. Então, ela fica virgem, ela fica mais apertada. E o homem, com o tempo, vai tendo mais dificuldade de penetrá-la. Então, o que vai acontecendo? Se ela tiver vontade, ele, numa pequena entradinha, já acabou a ereção. E aí ele culpa a mulher. Ele diz assim, você que está apertada demais, vai se tratar. Alguma coisa está acontecendo. Então, a mulher, se tiver desejo, ela pode usar lubrificantes, existem milhares, e ela vai continuar. Agora, é muito importante que a mulher, depois de mais idade, depois dos 50 anos, metade da vida, ela faça uma reflexão. Então, ela tem que, na verdade, uma das frases importantes, uma das que eu queria deixar aqui, você tem que estar focada. Se você ficar lembrando tudo que já te aconteceu, que a mulher fica assim, nossa, esse cara já me maltratou, ele já fez isso, ele fez aquilo. A tragédia é quando ele já traiu. Às vezes ela vai para a relação e diz assim, será que ele faz isso com a outra? Aí acaba tudo. Então, claro, ela tem que estar determinada. É um exercício físico. Eu vou conseguir, eu vou ter e tudo. Agora, o mais importante é que a maior parte das mulheres, 1/3, sente prazer no clitóris. Então, ela tem que ser estimulada. E só 1/3 é que sente na penetração. Então, o homem perde uma grande oportunidade de estimular essa mulher e depois fazer a penetração. E ele não sabe, ele vai direto ao ponto. E aí é muito rápido. E ele não entende, que ele nem percebe. Esse mito eu quero deixar claro aqui. O homem pode ser enganado, sim. Ele não percebe, não. A verdade é, não percebe. E se ele percebesse, o mercado da prostituição iria para o brejo, né? Quer dizer, ele não percebe. E não tem jeito de melhorar isso, doutora Albertina? Não tem campanha, não tem alguma coisa para ser feito? Olha, vamos transar melhor, uma campanha. Olha, eu adoro jornalistas porque vocês são cheias de ideia. Você imagina se eu propusesse agora, no Ministério da Saúde, no Dia da Mulher, no dia 8 de março, transe bem, tenha o seu orgasmo. Né? Então, maravilhoso. Como é que uma pessoa pode ficar fingindo orgasmo assim? Como é que ela não sabe que 1/3 das mulheres não sentem, só 1/3 é na penetração, e a maior parte das mulheres é na estimulação do clitóris. Mas o homem não tem paciência. A mulher gosta muito de sexo oral. A mulher faz sexo oral. O homem não faz sexo oral. São poucos aqueles que fazem. Então, um aprendizado é
tem que tocar. O clitóris não é só para fora, ele tem uma região muito profunda lá dentro. Então, se o homem tocar no clitóris, veja bem, o clitóris é essa parte aqui. Ó, não sei se dá. Levanta um pouquinho. Aí. Aqui, ó, aqui, na vagina, é aqui perto da uretra, onde Sim. sai o xixi. É aquele sininho que tem. E não importa que ela tenha o clitóris grande ou pequeno. Não tem problema. E aí, quando ela é excitada, a vagina aqui, ó, ela começa a se contrair. Uhum. Há mulheres que têm tanta profundidade que elas conseguem ter o orgasmo útero-ovariano, mas essas são raríssimas. Alguns autores descrevem, a gente está discutindo só clitoriano e vaginal. Sim. O orgasmo anal é muito difícil para a mulher. Algumas mulheres têm, diria, 5%, 2%. Mas ela acaba fazendo sexo anal para agradar o homem. Pede. Não porque ela gosta. Então, Doutora... também ela fica muito desesperada. Ela fala, ai, nossa, que será que... Ai, então ele não gosta de mim. Quer dizer, o que está acontecendo? Então, essa questão do sexo é muito difícil. Primeiro, todas as mulheres têm clitóris. O clitóris não é o que se vê. Ele está para dentro e ele é como se fosse um pênis, uma glande. Então, ele estimulado responde muito. 70% das mulheres não têm orgasmo na penetração. Quer dizer, se ela tivesse essa coragem de dizer faça a estimulação do clitóris, ela ia responder muito melhor. Então, ia ser uma coisa muito boa. Agora, a maior parte das mulheres não tem coragem de se masturbar. Aquilo que eu falei. Eu ia te perguntar isso. Se elas gostam tanto de... Se elas preferem o orgasmo do clitóris e os homens não têm paciência, não querem, pode-se dizer que as mulheres têm muito mais prazer sozinhas do que com os companheiros? É esse o grande problema, Joyce. Quando ela se mexe, quando ela se masturba e tem aquele prazer, ela fala, nossa, é diferente o que eu tenho com o homem. Então, porque, veja, quando ela está sozinha, ela pode medir o tempo. E como o orgasmo dura só de 10 a 20 segundos no máximo, então, e é muito rápido tudo, Joyce, ela fica muito frustrada, porque ela pensa que o que ela sente sozinha é igual do que ela sente com o homem. Não. Isso é um mito, é diferente, porque tudo que é dois, que é carinhoso, que é dividido, ou com a outra mulher, quer dizer, na verdade, essa falta, essa troca de energia é muito importante. Então, ela pode adquirir a experiência da masturbação, de se tocar, sozinha, para falar para ele fazer. Quer dizer, então, só que essa mulher precisa ter muito ovário, sabe? Para dizer, me toca aqui que eu gosto. O homem precisa bater o pênis na mesa. E a mulher precisa bater os ovários na mesa para dizer, vem lá, mexe aqui, toca aqui. Ela é muito envergonhada. Ela precisa ser muito empoderada para dizer isso. Doutora Albertina, o que você recomenda para uma mulher, por exemplo, que está desencaixando do marido, do namorado, da namorada, não interessa. Você fala, então, treina sozinha, vai se masturbar. Quantas vezes por semana? É como uma prática? O que você recomenda? A primeira recomendação, veja, muitas mulheres falam, a senhora acha que eu devo comprar um vibrador? Eu devo comprar? Que jeito? Elas já me trouxeram tantos vibradores. Toda semana eu recebo um vibrador para eu aprovar. Eu digo, olha, como você se sente melhor, né? Ela falou, eu tinha esse aqui, eu tenho aquilo. Bom, então a primeira coisa, a mulher precisa gostar-se. Mulher que está com autoestima baixa, não tem vibrador que vibre. Ela precisa falar, eu me gosto, eu estou bem, eu mereço orgasmo, eu mereço
ter uma relação prazerosa. Esse merecimento tem que substituir a culpa e a cobrança. Porque é muito assim, eu não consigo, por que eu não dou prazer? O que está acontecendo comigo? Agora, se ela estiver cansada e desfocada, então agora, tá, online, trabalhando online, né? Trabalho online, as crianças pulando aqui, descendo aqui pelo computador. Ai, mãe, ai, não sei o quê. Ou então, todo mundo, amanhã precisa entregar o trabalho, amanhã não sei o quê, não está comendo, está se segurando, aí não dá. Então, ela tem que ter, primeiro, quantas vezes? Quantas vezes ela está preparada psicologicamente e fisicamente? Então, aquele dia que ela está bem, não adianta ela se masturbar se ela está toda cansada, toda sem dormir, né? Então, primeiro, tomar um banho, se perfumar, se sentir bem, né? Se alimentar, porque com hipoglicemia, ela desmaia de hipoglicemia. No primeiro orgasmo. Não, não é de orgasmo, não, porque aí não comeu, desmaiou. Desmaiou porque está hipoglicêmica, né? Aí tem tontura. Cuidado com isso. Então, também não dá para comer, né? Jantou e vai já se masturbar. Umas 2 horas, assim, para digestão. É como se fosse nadar. Outra coisa importante, eu recomendo contrair a vagina, que é muito mais fácil. Então, eu estou aqui sentada, eu subo e desço. Subo e desço. Todo mundo fala pompoarismo, bolinha, só não precisa. Se você estiver sentada, você pode engolir como se estivesse segurando o xixi. Aí solta. Solta 10 vezes. A tal da fisioterapia do assoalho pélvico, né? Isso. Aí o mais importante não é só com a perna fechada, com a perna abrindo devagar, sentada. Depois deitada, com a perna abrindo devagar. E depois de pé e em posição ginecológica. Essa é mais difícil. Sabe, em posição ginecológica, você aperta e solta. E vai abrindo. Se você fizer isso de pé, Joyce, é duro pra caramba. A gente fica de pé para contrair, não dá para aguentar. Aí, o que vai acontecer? Melhora a musculatura e melhora, se vocês às vezes têm uma urgência de urinar, também melhora. Então, isso é um grande vibrador. É melhor. Quer dizer, então, porque existem países, povos, que fazem essas meninas fazerem esse tipo de exercício. As geishas faziam esses exercícios. Se você tentar sentar em posição de Buda e puxar e levantar, puxa, isso já é uma contração. Então, quando tiver a penetração, você já está com a musculatura melhor. O vibrador. O vibrador, ele é, na verdade, um estímulo, mas tem mulheres que pegam a água do chuveirinho e colocam no clitóris. E essa água quente estimula. Mas elas ficam nervosas. Ai, doutora, eu tomei banho, fiz isso. Que tá... Olha, por trás de tudo isso, Joyce, o que eu vi nesses mais de 40 anos da minha profissão, dá vontade de... Se eu pudesse pôr um cartaz, você tem o direito ao orgasmo. Você imagina se eu pusesse isso no meu consultório? Seria maravilhoso. Né? Você tem direito. Esse orgasmo é seu. Essa é tua digestão. Quer dizer, olha só como a sociedade é cruel. Ensina a tirar a fralda, a fazer xixi. Não pode fazer xixi na cama, né? Mas ninguém ensina, nenhuma menina. A escola podia falar, as pessoas podiam, né? No curso de noivas, né? Eu já vi tanto aprendizado em todas as religiões, ninguém fala. Fala, você tem que servir a seu homem, para a felicidade e para a tristeza. Mas ninguém diz, né? E o homem não sabe tocar. Essa aqui é a questão, elas reclamam demais. Quanto mais passa o tempo da relação, mais o homem fica relaxado nesse chegar. Eu faço e aí, roda... cada vez afasta mais, né, doutora Betina? Porque o homem fica mais relaxado, a mulher perde o tesão, porque quem quer ter tesão num cara desses? Agora, doutora Betina, na hora do orgasmo, tem aquele mito de querer ter orgasmo junto, né, o casal. Mas não é necessário, né? Não é necessário. Aliás, as estatísticas mostram que nem 20%, tem, né? Nem 15% dos casais têm orgasmo junto. Mas como a mulher finge, ele pensa que tem junto, né? Então, veja, o homem
aquele homem que é educado, que tem esse lado feminino, ele pode esperar o orgasmo dela e depois ter o orgasmo dele. Isso é um sonho de consumo. As mulheres não me contam isso. Eu estou dizendo o que as mulheres me falam. Nossa, Joyce, tem dia que eu falo, ai, meu Deus. Eu saio de lá e falo assim... Né? Porque tratar corrimento, sangramento, receitar pílula, isso tudo é fácil. Olha, todos os ginecologistas deviam fazer curso de sexualidade. A minha irmã é ginecologista, ela fez o curso de sexualidade, poucas médicas fazem, porque eu, na verdade, aprendi da minha vida a estudar muito, porque eu me incomodo demais com essas mulheres. Tinha uma mulher que falava assim, doutora, olha meu cheiro. O meu companheiro disse que meu cheiro é ruim, por isso ele não tem prazer. Aí eu queria morrer. Era um cheiro extremamente fisiológico dela. Então, as mulheres se agridem demais. Se ela engorda, ele é cruel. Ele diz para ela, você está gorda. Agora, nenhuma mulher fala, você está barrigudo. Ó, para a mulher dizer para o homem que ele transa mal, ela precisa estar tão brava, enlouquecer quase. Muito triste isso, né, doutora Albertina? Porque me dá a impressão, assim, que isso não anda, né? Que não vai para frente. Eu vejo na população mais jovem e mais colocada, assim, mais privilegiada, eu acho que até dá uma andadinha. Mas na base, assim, no extrato, é difícil, porque a mulher se sente, que nem você está falando, ela se sente um nada, quando ela não tem que se sentir um nada. O que é isso? É da religião, doutora Albertina? Por que acontece isso? Por que acontece essa diferença de comportamento? Olha, na verdade, a procriação sempre foi a função da mulher, né? Ela foi treinada para ser mãe. Então, essa divisão, tem a prostituta para ter prazer, tem a amante para ter prazer e tem a mulher para ser mãe. Quer dizer, na verdade, durante séculos, as mulheres não tinham relações quando estavam grávidas. Então, aquela mulher que tinha 10 filhos passava 20 anos sem ter relações. Tinha relação e engravidava, tinha relação e engravidava. E aí, ela, sobrecarregada, e não entendia nada do corpo dela. Bem, então, isto foi, na verdade, se você pensar 60 anos para cá, as pessoas começaram a estudar mais o prazer e as mulheres hoje já sabem uma coisa muito importante. Ela pode ter prazer com um homem que ela não ama e pode não ter prazer com um homem que ela ama. Isto foi uma constatação dolorosa para muitas mulheres. As mulheres falam, doutor, eu amo meu marido, eu amo, mas, sabe, não rola, eu não tenho adrenalina, não dá, não dá. Eu estava vendo agora a Glória Pérez, naquela Força do Querer, ela tem a personagem que é da Juliana Pérez, da Juliana Paz, que diz assim, para o cara lindo, que é o Rodrigo, imagina, o Rodrigo Lombardi, todo lindo, todo maravilhoso, e ela diz para ele, você não me dá aquela adrenalina que eu tenho. Quer dizer, então, os jovens já descobriram que às vezes tem muita menina que diz assim, olha, Albertina, eu tenho, sim, um PA, é pênis amigo. E com esse PA, eu não falo pênis, mas estou falando aqui, um PA amigo que eu sinto prazer. Mas olha, com meu namorado, é tudo ele tão durinho, eu gosto dele, mas eu não tenho esse prazer. E aí fica aquele conflito, porque aí a mulher tem muito conflito em relação a desejo e prazer. Agora, eu acho... O que você sugere, vamos supor, nesse caso, que ela gosta do namorado, mas ele é muito durinho e ela tem tesão no outro. E aí? Eu falo assim, ele consegue fazer o que o outro fazia? Porque às vezes é uma coisa muito simples. Ah, doutor, ele vai direto ao ponto. Ele não sabe me beijar direito. Então eu digo, às vezes eu falo, e se ele tocar e beijar você? Onde você gosta de ser pega? Ah, no meu mamilo. Ah, nas minhas nádegas. Ah, eu quero que ele me olhe. Sabe, esse PA faz... Ele sente meu cheiro. Ele percebe até se eu mudei. Tinha um que sabia até que mudava o esmalte.
Olha, pensa um cara Como que não chega pra amar? uma mulher diz assim, você mudou de manicure? Ah, olha um homem dizer isso. A mulher fica louca, né? Pensa, você mudou de manicure. Ah, como é que você sabe? Ah, porque a sua textura da unha está diferente. Ó, ela cai de 4 já, né? Então, o cheiro e tudo. Então, às vezes, eu tenho que repensar com essa mulher e todas elas reclamam da rapidez. A rapidez. Tinha uma mulher, você falou do ano das doações, uma mulher da favela de Heliópolis, que disse para mim assim, doutora, olha, ele é tipo tergal, deita, levanta e não amassa nada, não amassa. Quem que é o tergal? Tipo tergal, o tempo antigo do tergal, que acho que ninguém nem conhece. Mas vamos pensar, aquele tecido que não amassa. Essas mulheres diziam assim para mim. Então, todas as mulheres que eu conheço que reclamam é a rapidez. O cara é rápido demais. Algumas, numa roda que eu faço, ai, doutor, ele demora muito. E as outras, você acende uma vela, reza, vai pôr ele no altar. Porque a maior parte é rapidez. Agora, Direto ao ponto é trágico. doutora Albertina, como é que você faz quando você acaba seu dia? Que eu sei que você trabalha até de madrugada. Aí você vai para casa depois de ter visto mais um dia esse monte de mulheres repetindo a mesma coisa. E você percebe que a coisa não muda. Você não fica frustrada? Como que você se sente? Não, eu não fico frustrada. Sabe por quê? Porque eu digo assim, não, vai melhorar, vai melhorar. Faz 40 e tantos anos que eu digo que vai melhorar. Eu acho que já melhorou. Porque quando eu entrei no Hospital das Clínicas, era, a senhora tem libido ou não libido? Imagina, a mulher nem sabia o que era libido, né? Aí eu era residente e eu comecei, a senhora tem tesão ou não tem tesão? Aí ficou melhor, né? Eles começaram a ficar nervosos. Tinha a médico amigo meu que ficava vermelho quando eu dizia. Aí ela falava assim, ai, doutora, eu só tenho tesão, final de mês não. Eu tenho tantas dívidas, não dá. Não dá, não dá. Eu só tenho tesão no começo do mês, quando eu já paguei as contas e tudo. Aí eu comecei a perceber, mas sem ser, ai, menstruada não dá. Eu não consigo ter relação menstruada. E é cultural, porque algumas mulheres, né, elas... Teve uma que falou, olha, o meu homem gosta do meu cheiro da menstruação. Aí as outras falavam assim, nossa, que coisa! Então, fisiologicamente, no meio, quando está a ovulação, é que a mulher tem os hormônios em alta e ela sente mais prazer. Seria esse momento, na época, no meio da relação. Quando você está no fim da menstruação, no meio da menstruação, os hormônios estrógeno, progesterona estão embaixo. A testosterona é fundamental. Então, a mulher, quando está com mais de 50 anos, a testosterona baixa e ela, para algumas, ela precisa repor com muita cautela. Mas também, na reposição hormonal, todos os profissionais são muito treinados para receitar muito estrógeno e progesterona. Então, primeiro, a testosterona é importante de ser citada, e agora tem a pílula da ocitocina, que quase ninguém conhece. A ocitocina é o hormônio do prazer. Então, o homem tem Viagra, Cialis, Levita, tudo isso, nunca ninguém inventou. Como chama da mulher? Como chama da mulher? Então, ainda não tem. Tinha uma que estava começando a vir, eu achei, até fui acho que foi com a Astrid que eu falei. Ah, quando vier, maravilha. Aí ninguém mais falou nada, mas agora, a ocitocina pode dar prazer. Tem que tomar antes de ter relação. Só que a ocitocina é manipulada. E a ocitocina é usada mais no trabalho de parto. Então, não faz mal nenhum. Nenhum. Mas, então, algumas mulheres precisam. Olha, é tão forte. Eu lembro de uma paciente que ela mandou fazer ocitocina. Só que, na hora, ela trocou a ocitocina por um comprimido diferente. Ela confundiu. E não é que ela teve prazer?
durante muito tempo. Ela teve prazer e era placebo. Você entende? Ela falou, eu me liberei geral. Eu me liberei geral. Olha, para a mulher é muito mais fácil. Eu acho que tem alguma coisa que a mulher não deve aceitar quando o homem propõe em termos de sexo? Eu acho que tudo que ela não quiser. Acho assim, tudo que ela não quiser. Olha, tem mulher que não quer ter relação... tem mulher que não quer ter relação oral, tem mulher que não quer ter relação anal. Eu acho que sexo é uma invasão. Eu acho que qualquer coisa que ela não quiser é um abuso. A gente está falando tanto da violência, mas ter relação sem querer é abuso. Seja marido, namorado, amante, viúvo, o que for, sabe? Não, se você ter relação sem querer, é um abuso, é um estupro para mim. Então, isso é muito importante. Agora, o que eu estou vendo muito? Eu acho mais fácil tratar uma frigidez de uma mulher do que uma impotência de um homem. Porque a impotência do homem broxou, tem que ir é a lei da física, né? Tem que ir para remédio, tem que ir para prótese. Para a mulher, não. Basta carinho, afeto. Olha que fácil é tratar. Por isso que, você entende? Cada vez que eu falo uma mulher... Tinha uma mulher de 75 anos que nunca tinha tido orgasmo. Aí ela encontrou, o marido morreu, né? E ela começou assim, fazia 5 anos, ela viajou para a Itália e conheceu um italiano lá. Bom, aí se apaixonou e falou, doutora, a minha xoxota está piscando, eu estou diferente, eu estou ótima. E o que eu faço? Ah, doutora, está muito difícil, não dá. Ela ligou de lá, não dá para entrar. Eu falei, vai na farmácia, pega um creme hidratante de bebê, de corpo de bebê, e passa na vagina, você vai sentir bem. Ela falou, mas doutora, só dele chegar pertinho, não precisa nem entrar, eu já estou bem, eu estou toda derretida. Então, veja, e ela falou, doutora, aos 75 anos, quase 76, eu vibrei, eu fui lá em cima e voltei. Então, quando alguém fala, eu não sei que tem orgasmo, é porque não sabe mesmo. É verdade, é verdade. Pode-se, então, chegar à conclusão que, se a mulher aceita, tudo pode acontecer entre os dois. Eu tive paciente minha que, durante anos, teve só relação anal. Só. E ela chegava para mim, doutora, o que eu faço? Eu digo, você gosta? Olha, eu gosto de dar prazer para ele. Eu disse, mas você? Ela disse, não, mas antes ele é muito carinhoso. Ele é muito isso. Assim, eu sempre digo, a violência é entre 4 paredes ou 2 paredes, na relação, desde que seja combinado, tudo é permitido. Agora, o que eu não acho permitido é traição, é violência, é avacalhação, porque tem homem que termina e dorme, ronca. Essa é a pior. Olha, as mulheres me reclamam. Doutor, ele acabou de ter relação, ele não abre na minha cara. Ele vira e dorme, e ronca. Ela odeia isso. Olha, um conselho. Diga para o seu homem assim, olha, depois que você termina, pelo menos diz, você é uma querida, durma bem, ou descanse bem. Essa mulher se sente frustradíssima depois, né? Há casais que a mulher também fica nervosa e vai se levantar rápido, né? Então, primeiro, ninguém levanta rápido. O pós-orgasmo, o pós faz parte, né? É um momento muito íntimo, é muito importante, de preparar para os outros. Eu acho que também tem a história da expectativa, né, doutora Albertina? A gente sempre tem na vida expectativa bastante alta em relação a tudo, não é só a sexo, a orgasmo, é tudo. A gente sempre quer que o outro seja o que a gente gostaria que ele fosse, e o outro nunca é aquilo que a gente gostaria que ele fosse. Então, você querer que um cara também, depois do orgasmo, seja como você quer, é difícil, né? Na verdade, não tem príncipe, né?
o príncipe vira sapo, né? A relação é uma relação construída e não dá para culpar o outro, né? Eu acho que uma das coisas que eu tenho falado para várias mulheres na sobrevivência do casamento é ter um dia, pelo menos um dia do mês, de intimidade sozinha. Então, pode ser o dia que os dois se conheceram, o dia que os dois se beijaram, mesmo quando a mulher acabou de engravidar. Porque o grande problema é quando ela está grávida, nossa, ela perde o tesão. Eu diria que 70% das mulheres diminui a vontade de ter relação. Não é só hormonal, ela está focada, ela tem medo. Agora, os homens não contam. Eles morrem de medo de ter relação com a mulher grávida. Eles acham que o pênis vai chegar lá, vai puxar o nenê, eles acham que ele tem um penianzol, agarra o nenê e destrói o nenê. Quer dizer, e tinha um maluco, de um marido de uma paciente minha, que dizia assim, ela é uma menina, doutora, ela vai viver ter relação. Eu falei, olha, feto não enxerga pênis, pode ficar sossegada. Na hora eu estava tão nervosa que eu falei logo o nome direto, né? Sexo, não, menina não enxerga pinto, o cara até ficou nervoso, né? Feto não enxerga. Então, veja, o homem morre de medo. Ele tem medo de machucar o neném. Quer dizer, é também um grande tabu. Agora, pós-parto, a mulher também está esgotada, também não sente. E muitas mulheres perto da menstruação também não sentem. Ela tem que entender qual é esse ritmo dela. Então, se essa mulher falar, olha, é natural que eu, na menstruação, não quero ter relações. Eu tenho esse movimento. Como ela respeita? O homem vem cansado. Veja, ele está trabalhando, vai ter uma tese, vai ter isso. Qual é a mulher que vai desejar para esse homem? Né? Ele está na concentração. Até um jogador de futebol. Não, ele não pode transar, vai perder. Vai perder. Então, a mulher também tem que ter esse tempo da grande disponibilidade. Então, quando a mulher acaba de dar luz, ou eu falo, olha, o neném está pequeno, mas um dia no mês, põe a sua mãe para cuidar do nenê, sai para tomar um café, para jantar. Porque a questão do paladar é muito importante, mas não é o paladar do outro, é esse entorno de, sabe, estar na mesa, colocar, não precisa nem vela, colocar luz, né? E a pessoa tá junto. É mais importante do que viajar, porque muitas mulheres estão nervosas, viajam e da viagem é uma desgraça, porque aí briga também. Então, antes de viajar não resolve nada. Antes de viajar, faz um treino, que é sair um dia, conversar, tentar resgatar lá atrás o namoro. Muito bom. Doutora Albertina, hoje em dia, eu acho que tem uma coisa que está facilitando um pouco, que é isso que eu falei meio en passant aqui com você. Essa coisa do assoalho pélvico. Ele existe hoje em dia, né? As pessoas falam nele, né? Antigamente não tinha isso. Hoje em dia tem um negócio que você faz exercício para o assoalho pélvico. Eu, por exemplo, além de ter feito exercícios, eu comecei a dançar funk, ter aula de funk. E é incrível. Olha, todas as mulheres, Joyce, como é importante você estar falando isso. Com mais de 50 anos, com a queda dos hormônios, as mulheres passam a ter um assoalho pélvico mais relaxado. Bom, vamos pensar, o saco do homem cai, o pênis cai. Por que não pode o assoalho pélvico cair? Então, mas os exercícios, a dança do ventre é ótima. Então, muitas mulheres, eu conheci várias mulheres da Tunísia, que um país tão pobre como aquele, mas elas diziam que elas não tinham cólica, que elas não tinham problema de urina, porque elas tinham esse assoalho pélvico extremamente trabalhado, né? Então, a dança do ventre, o funk, abaixando até o chão, inacreditável. Então, o assoalho pélvico sabe, a pessoa faz massagem, levanta, coloca botox. Então, por que não pensar no assoalho pélvico? Isso é fundamental para a mulher. Eu acho muito importante. Olha, primeiro, autoestima, como você falou, exercícios. E outra coisa, tem mulher que não gosta de hormônio. Não gosta. E não pode. Outras não pode, eu não posso.
fez câncer de mama, não pode. Então, para essas, laser, olha, você faz laser no rosto, o rosto rejuvenesce. Põe no pescoço, o pescoço levanta. E o laser, para a mulher, na vagina, deixa colorido. E o clitóris levanta também. Então, esse laser, que é um atributo caríssimo nos consultórios, nós temos que lutar para que ele seja na rede pública, porque ele cuida da relação, né? Cuida também, muitas vezes, da vagina, que o assoalho pélvico faz com que essa mulher perca a urina e melhora a autoestima. Então, o laser custa pouquíssimo. E a gente podia também começar uma campanha laser para todos, que necessitem. Ótimo. Vamos fazer junto a campanha do laser, eu faço a do funk. E aí, você tem direito ao prazer, direito ao prazer, direito ao orgasmo. Essa é a nossa campanha, né? Essa é a nossa campanha. Doutora Albertina, você acha que a gente deveria ter contato maior com essas questões? Eu não diria na escola primária, sei lá, no primeiro grau, mas alguma hora não tem que alguém dar aula ou uma coisa quase que mais puxando para a medicina, uma aula de sexologia, sei lá como é que chama, sexualidade, porque senão isso não vai resolver. Eu acho que todos os adolescentes, sabe, em vez dos professores darem aula, os ovários são tanto, os testículos são tanto. Eu acho que devia colocar essa aula, mitos e verdades do orgasmo. Você sabe o que é orgasmo? Porque com 14 anos, as pessoas já sabem o que é orgasmo. Já se masturbaram, o menino já bateu punheta. Todo mundo já sabe. Então, uma lição de casa, caminhos para você dar orgasmo à sua companheira, caminhos para você não ter dificuldades na relação, sabe? Isso é saúde pública. Se eu estou dizendo que 35%, 40% não tem orgasmo, como é que essa mulher se sente? Eu estou dizendo metade quase das mulheres do Brasil que se sentem feias, que se sentem mal amadas, rejeitadas. E na questão do corpo, faz bem. Eu digo que o orgasmo faz bem para a pele. Então, eu queria te perguntar, qual é a função do orgasmo? Olha, o orgasmo, ele faz uma liberação do sangue. Quer dizer, na verdade, há uma mudança. A mulher fica taquicárdica. É como se fosse um exercício. Ela libera endorfina, adrenalina. Sabe, qual é a função de uma pessoa escalando uma montanha? Qual é a função dela fazer um exercício físico? Prazer, liberar endorfina, liberar noradrenalina, liberar ocitocina. Então, o exercício faz bem para o corpo? Faz. O exercício do orgasmo faz muito mais bem para o corpo. Então, é um exercício ele é um exercício, ele tem que ter um treino e tem que ter um direito. Quer dizer, hoje todo mundo fala... Dedicação, prática. E tem que ter um técnico para ajudar. Quer dizer, se você nunca teve um técnico, nunca, e ainda você está jogando futebol, o outro não sabe fazer tabelinha, dançou, né? Quer dizer, então, veja, é um jogo de tênis, vamos ver. Você tem que ter um treinador, tem outro que apoia, tem outro que levanta, quer dizer, e aí os dois se sentem bem. Essa que é a questão. É um treino. Agora, como é que a gente está no século XX, agora em 2021, e não sabemos como é que essa... Quer dizer, ter 30%, 36%, segundo a Carmita, até 40%, como é que uma mulher não sabe ter orgasmo? Então, veja, primeiro, ela não se culpar, ela não achar que ela é doente. Agora, claro, se ela estiver cansada, com alguma infecção,
E outra coisa, se ela tiver dor para ter relação, ela tem que ter o direito de tratamento. Às vezes ela tem endometriose, às vezes ela tem uma infecção. Eu tive uma paciente que ela tinha um septo na vagina e ela foi em várias situações e nunca sabia. Até ímen fechado que a gente pode tratar. Então, primeiro, assim, ela tem que ser sincera. Não tenho. E aí tem um espaço de escuta. Vamos fazer uma análise. Ela tem alguém que a beija, tem alguém que abraça? Porque todo mundo sente tesão quando alguém abraça e beija. Então, o orgasmo é um tesão maior do que um abraço e beijo. Eu nunca vi, olha, eu nunca vou esquecer. Uma vez eu fiz uma palestra para as mulheres louquinhas do Hospital das Clínicas, para o Departamento de Psiquiatria. Era no Dia da Mulher. Aí, meus amigos que também gostam de mim, às vezes gostam de mim, mas às vezes gostam. Aí eu fui lá. Você quer fazer uma palestra para as mulheres bem louquinhas? Eu falei, vou. Eu não vou ensinar. Aí eu cheguei e falei, olha, eu não vou chegar aqui e falar como é o corpo. Vou falar de uma coisa muito dentro da gente. Tesão. Elas falaram, legal! Legal, doutora! Aí eu falei, quem não teve tesão? Aí uma falou, eu não tenho por ninguém. Mas quando chega um médico bem bonito e cheiroso, bate tudo aqui dentro. Então, treme tudo. E aí eu mandei desenhar. Uma deitou a outra no chão e começou a desenhar. Aí pôs os eletrodos da cabeça, que elas faziam o teste, e pôs um monte de estrelinha na vagina. Oh, quer dizer, elas tinham entendido muito bem. E elas eram louquinhas. Louquinhas somos nós. Nós é que somos louquinhas. Que não. E elas falaram, é muito chato eu não ter mais isso, mas eu vou ter. Tudo isso que a senhora falou, eu vou ter. Quer dizer... É um direito, né? É um direito. É um direito e faz bem para a pele, além de tudo. Faz bem para a pele, faz bem para o corpo, para a autoestima. Por quê? Quando uma mulher descobre... Quantas mulheres, Joyce, você sabe, quantas mulheres falaram, olha, meu homem me dizia que eu não tinha orgasmo, que eu era fria. Aí, de repente, ela fez vários tratamentos de hormônio, tudo. Ela encontrou, agora com essa pandemia, muitos namorados antigos. Sim. Está virando uma epidemia. Muitas mulheres, daqui a pouco vão me criticar, mas um monte de mulheres está encontrando o namorado do passado, que também às vezes tem decepção, né? Porque ninguém é o príncipe, passaram-se muitos anos, e tem mulher tendo orgasmo masturbando e tendo prazer. O que é isso? Ela nunca tinha tido prazer na vida e começou a ter. Porque realmente é o desejo. Então, primeira fase, desejo. Depois, excitação. Você tem que desejar, querer, estar afim. Segundo, excitação. A excitação é o prenúncio do orgasmo. E depois, orgasmo e depois o descanso. Mas, se você não teve orgasmo, comece com o desejo e vai para a excitação. Aí você chega lá. É o treino, é o treino. Com certeza. Olha aí, meninas, todo mundo aprendendo a lição aí da doutora Albertina, hein? Praticando em casa as 3 etapas direitinho, para a próxima vez que a gente falar com a doutora Albertina, a gente ter notícias melhores ainda. Doutora Albertina, a gente esqueceu de falar de algum assunto que você acha relevante? Eu acho que a mulher é mais velha. Então, assim, veja, eu sempre digo que o desejo está na cabeça, o desejo está dentro da gente. Então, a gente tem sonhos em todas as idades. Eu tenho mulher de 90 anos que gosta de beijar, gosta de dançar, gosta de abraçar. E tem mulher de 18 que já se desiludiu. Então, a gente tem que ter essa fala de que o orgasmo não acaba com a menstruação, nem com... Não acaba. Pode estar menstruada, pode não ter. Se esterectomia, se tira o útero, pode sim ter orgasmo, não é o útero, pode tirar o útero, os ovários, continua com orgasmo. Isso é
fundamental ter. Então, essa fala que eu queria dizer, e acho que tinha mais alguma coisa que eu queria repensar. A não culpa, a não cobrança, a hidratação da vagina é muito importante. Muitas pessoas falam, eu uso Carefree, eu uso isso, eu uso absorvente. Olha, hidrata a vagina, hidrata. Óleo de coco é bom? É bom, com creme hidratante, sabe? Porque a lubrificação, o cheiro também, quando a gente tem mais idade, o cheiro pode mudar. E às vezes ela pode se incomodar com esse cheiro, né? Os exercícios, isso que eu falei, o funk, rebola, o bambolê, pelo amor de Deus, pega o bambolê e rebola. É importante. Vai rebolando até o chão. Sabe? Apertando e soltando, apertando e soltando. Isso é importantíssimo. Outra coisa, pare de se cobrar. Se você estiver cansada, para algumas mulheres, elas relaxam, né? Se elas estão tão afim, então, opa, tive um dia ótimo, tal, tal. Mas, se você está tristíssima, não. Alguém está me perguntando, leite é bom? Leite na vagina? Eu acho que leite não, porque você pode ter lactobacilos diferentes e tudo. Então, eu prefiro um hidratante. Agora, se você está seca, até água, até cuspe, até saliva é bom. Quer dizer, se você não tiver na hora. Agora, doeu, peça ajuda. Doeu, não. Doeu, peça ajuda. Se a dor é psicológica, também tem que ter tratamento. Então, o que uma mulher não pode é dizer, tenho dor e aguento, tenho dor e aguento, tenho dor e aguento. Então, a escuta é fundamental. Alguém está me falando, amor, olha, quando alguém ama alguém, eu acho que é o primeiro passo do desejo. Então, aí é mais fácil educar o outro. Tudo fica mais fácil. Agora, alguém está me falando leite de coco. Óleo de coco. O leite de coco é bom, sim. O leite de coco, mas bem pouco. Porque senão você fica tão lubrificada. Olha, ontem uma mulher que eu atendi... Não, hoje é segunda, então foi sexta, disse para mim, ai, doutora, eu estou tão lubrificada, e o meu companheiro reclama. Falei, caramba, né? Então, e ela fica tão brava, tão nervosa, né? E uma outra coisa que alguém está me dizendo, é possível um casal homoafetivo ter problemas de tesão. Por que não? Por que não? Sim, é possível sim. E por quê? Às vezes a mulher sai de uma relação, entra na outra e começa a falar, ai, olha, eu não tenho jeito mesmo. Tal. Por quê? As questões continuam. Ela não continua exigindo da parceira aquilo que ela não exigia antes. Então, essa sintonia é a jogada de tênis. Vai para cá, vai para lá, é a dança. Na verdade, a relação sexual é uma dança de salão. O companheiro melhor é aquele que dança. A dança na mesma onda, né? No mesmo ritmo. Muito obrigada, doutora. Alguém está me perguntando quem tem menopausa com menos de 50. Não, a menopausa com menos de 50. Qualquer menopausa. Acabou a menstruação, você pode se adaptar com a vagina, mas ter relação não termina o prazer. E eu falei uma coisa que eu esqueci. O ponto G. Ah, meu Deus. Eu tinha essa pergunta. Bom, onde fica o ponto G? Da entrada da vagina. Aqui. Levanta um pouco, por favor. Aqui é a vagina. Aqui, na entrada. Se você não for, põe a mão para dentro. Metade de um dedo, que é o ponto G. É da entradinha. E aí, esse ponto G, ele existe? Existe. Só que, na verdade, ele não é o responsável por tudo. Ele é estimulante. Existe mesmo, ele é estimulante. Mas o ponto G está no ouvido, está na cabeça e está na ponta do pé. Ernest Goldstein, ele disse do ponto G só, mas achar que a mulher é uma tomada que liga Não! O ponto G é um todo. Claro que ele existe, é o lugar da inervação. É como se fosse o céu da boca. Porém, ninguém beija direito
só com o céu da boca. Tem língua, tem tudo, tá certo? Nossa, maravilhosa. Sempre para variar, doutora Albertina, você fala de assuntos que a gente gostaria de falar, que a gente gosta de ouvir e que a gente nunca tem essa possibilidade. Porque nem nos médicos que a gente vai, a gente fala disso. Então, eu queria te agradecer por cuidar tão bem de nós mulheres e por se preocupar em estudar tanto o nosso universo. Muito obrigada por cuidar tão bem da gente. Eu te amo, porque você faz um serviço maravilhoso. Muito obrigada, muito obrigada. Tenho muita felicidade de você gostar de mim e de me convidar. Muito obrigada. Com prazer, doutora. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada.